E aí, pessoal, estamos de volta com mais um Café com Palavra. E hoje é um dia especial porque, na verdade, não necessariamente hoje, mas essa semana eu vou comemorar meus 30 anos de idade. E assim, eu nem acredito que essa idade finalmente chegou. Não que eu estivesse esperando muito, mas eu nem tô acreditando que eu trintei. E assim, 30 anos, né, obviamente marca uma nova década, o início de uma nova década, que eu tenho certeza que vai ser uma década bastante diferente das demais. Afinal de contas, existem muitos planos a acontecerem, né, nessa década aí de 30 anos, muitas coisas acontecem. Mas assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é mais uma reflexão que eu estive pensando a respeito desses 30 anos, mas eu acredito que vale para qualquer momento da nossa vida. Então, vamos lá. Aquilo que eu quero compartilhar com vocês, né? A mensagem de hoje. Que privilégio é fazer aniversário na presença de Deus. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar. Normalmente as pessoas que passaram algum tempo no mundo, passaram algum tempo longe da presença de Deus, elas chegam a pensar a respeito dessas coisas. Mas assim, falando a respeito de mim, né? Meus pais conheceram Jesus quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eu me batizei aos 14 e desde então nunca saí da presença de Deus. E graças a Deus por isso. E assim, são aí, desde os 14 até os 30, 16 anos na presença de Deus. São mais tempo na presença de Deus do que desde que eu nasci até meus 14 anos. Então, bastante tempo aí. Bastante tempo de caminhada. Eu me batizei aos 14 anos e, enfim, tudo foi acontecendo. Eu nunca deixei de servir o Senhor na igreja. Sempre muito envolvida, sempre trabalhando na obra. E é muita gratidão no meu coração que eu posso falar isso, que o Senhor me sustentou durante essa caminhada e me deu esse privilégio de poder gastar minha juventude na presença dele e continuar gastando, porque eu ainda sou jovem, mas continuar, assim, entregando os meus dias para aquele que é digno. E então eu quero que vocês pensem comigo hoje a respeito disso. Também é uma reflexão curta, né? Mas eu acho que vale o pensamento. Quanto tempo a gente dedica da nossa vida para o Senhor e o quanto isso vale a pena, porque nós sabemos que é recompensador. A palavra do Senhor nos garante que o trabalho nele não é vão. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é em vão que fazemos, porque nós estamos entregando aquele que é recompensador. A Bíblia fala, né, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele dá um galardão para aqueles que dedicam-se a buscá-lo. Então, gente, não tem privilégio maior. Só que o que eu quero que vocês reflitam também não é assim só sobre entregar a nossa vida para Deus e o quanto isso é maravilhoso, porque isso realmente é, mas o quanto Deus é maravilhoso por nos fazer permanecer na presença dele durante toda essa jornada. Porque assim, a palavra de Deus também nos fala em Romanos, né, que porque dele, por meio dele e para ele são todas essas coisas, a ele pois a glória eternamente. E quando a gente pensa isso, a gente fala, meu Deus, realmente é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A minha vida, aquilo que eu faço, a maneira que eu sirvo, o meu trabalho, minha família, meu casamento, é tudo por ele, por meio dele e para ele. Eu tenho certeza que você, na sua caminhada, assim como eu, tive várias experiências em que era muito difícil escolher a Deus. Diante das circunstâncias, né? Seja circunstâncias ruins que me fizeram questionar minha fé, ou circunstâncias tentadoras que me fizeram olhar para o pecado com um certo desejo, ou circunstâncias, sei lá, diversas circunstâncias. Meu marido acabou de chegar. Sininho de café. Enfim, voltando. Várias circunstâncias podem ter acontecido na sua vida que você pode ter sentido a sua estrutura em Deus abalada. E isso é muito comum, isso faz parte da caminhada. Isso faz parte até do amadurecimento que Deus nos leva a viver. Porque muitas vezes são as circunstâncias ruins que vão provar a nossa fé, amadurecer a nossa fé, não só provar, né, mas desenvolver a nossa fé. Então, diante de todas essas circunstâncias, eu posso afirmar para vocês que o fato de eu ter permanecido foi Ele, foi o próprio Senhor que me sustentou. E, gente, isso é privilégio do Espírito Santo. Ai, Jesus, não sabia que ia chorar falando sobre isso, mas
Porque quando a gente reconhece o poder de Deus na nossa vida, que é o próprio Senhor, que é muitíssimo misericordioso em nos manter na presença dele, a gente começa a ver o que realmente nessa vida tem valor. Ou seja, não é o desejo dessa carne que tem valor. Não é isso que move o meu coração. E o que tem valor nessa vida é Cristo. Não são as coisas desse mundo. Não é o pecado. Não é, sei lá, um bom emprego. Alguma coisa que eu posso realizar com a minha própria força, sabe? Com a força do meu braço. Mas ele tem sido muito bom ao ter me feito permanecer. Simplesmente em ter me feito permanecer é muita bondade do Senhor. Quanto mais tem me dado tantas e tantas bênçãos nessa caminhada que eu reconheço que Ele que me entregou. Tem um trecho da palavra de Deus que eu nem ia compartilhar com vocês, mas resolvi compartilhar. Fica aqui na epístola de Judas. Uma epístola muitíssimo curta, que fala assim, ó. Judas, obviamente, o primeiro capítulo, porque só tem um capítulo. Mas o versículo 24 fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Oh, glória! Gente, é isso. Eu sei que nesses meus 30 anos, apesar de eu ter conhecido Jesus mesmo, né, aos 13 para 14 anos, eu sei que foi o Senhor que me trouxe a sua própria presença. E Ele mesmo que me guardou, né, como diz aqui a palavra em Judas, ele me guardou de tropeços e tem me guardado para me apresentar com exultação imaculada diante da glória dele. E assim, é claro que isso não nos livra da nossa responsabilidade de buscar a santidade, né, de buscar a presença de Deus, mas com certeza nos faz reconhecer o quanto nós por nós mesmos somos incapazes de viver uma vida perfeita. E que ele é quem coloca em nós também, como diz a palavra dele também em Filipenses, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É o próprio Espírito Santo que nos alimenta de sede pela palavra. É o próprio Senhor que nos dá vontade de buscá-lo. Vocês têm noção do quão isso é maravilhoso, do quão privilegiados somos nós que caminhamos na presença de Deus. Por Ele ser tão bom, de colocar em nós também a sede e nos saciar a sede. E nos abençoar com mais sede, para nos saciar com mais sede. E isso, gente, é uma coisa maravilhosa. Enfim, dia 9 de junho, segunda-feira, é o meu aniversário. Aguardo mensagem de felicitações. Mentira. Não precisa, mas eu quero trazer essa reflexão, que eu sei que é o meu aniversário, mas não precisa ser aniversário de ninguém, pra gente pensar a respeito dessa verdade. Que a gente venha se lembrar que Ele é muito bom, o Senhor é muito bom, simplesmente nos fazer permanecer. Quanto mais nos abençoar. A Bíblia fala que o Senhor é um pai que ama dar presentes aos seus filhos, né? Ele ama abençoar seus filhos. E Ele é mesmo. Eu tenho experimentado da bondade do Senhor, apesar de muitas lutas que podem aparecer, que eu sei que o Senhor ainda assim tem sido muito bom comigo, não tem faltado nada. Então, assim, que a gente pare para refletir. Mesmo diante das tribulações, Deus ainda continua sendo bom. Só em te fazer permanecer e me fazer permanecer, Ele já está sendo muito bom com a gente. E para variar, eu não posso deixar de orar com vocês a respeito disso, que nessa semana a gente tenha isso no nosso coração, essa certeza da bondade de Deus e reconheça mesmo o quanto Ele tem sido maravilhoso em nos fazer permanecer nos seus caminhos. Amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, por tantos e tantos dias na Tua presença. Obrigada pelo privilégio de poder caminhar contigo. Obrigada pelo privilégio de ser chamada pelo Senhor e de permanecer na videira como o Senhor tem me sustentado até aqui. Muito obrigada por ter me guardado, muito obrigada por ter me fortalecido e continuar me guardando e fortalecendo para me apresentar diante do Senhor sem mácula. Muito obrigada. Muito obrigada pela obra que o Senhor tem feito na minha vida. Sejam nos momentos difíceis ou nos momentos maravilhosos, eu sei que o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Eu te peço, Senhor, continua me fortalecendo na Tua presença. E não só a mim, como a todos que estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor continue fortalecendo-os na força do Seu poder, firmados na Tua palavra, confiando no Senhor, em nome de Jesus. E Deus, continua permanecendo eles, firmando eles na Tua presença, para que naquele grande dia nós venhamos a falar, valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena te servir. Muito obrigada pelo privilégio de poder te servir, Senhor. Muito obrigada, que seja no deserto ou no oásis, eu sei que o Senhor tem sido muito bom. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos,
Nos lembra dessa palavra essa semana, Senhor. E fala conosco, continua falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Enfim, gente, tenham uma ótima semana. Espero que essa reflexão tenha falado ao coração de vocês. E lembre-se que o Senhor tem sido muito bom em te fazer permanecer durante toda essa jornada. Amém? Beijo. Fica com Deus. Boa semana.